Olá, boa tarde para vocês. Agora 12h52. A chuva desta madrugada causou estragos em Taubaté. Moradores do bairro dos Remédios, na zona rural, reclamam que a área foi inundada e que as pessoas estão, inclusive, ilhadas. Em diversas ruas da região central da cidade, houve pontos de alagamentos e os motoristas tiveram que desviar e buscar alternativas. A estrada do Barreiro, que liga os bairros Barreiro, Jardim Continental 1 e 2, São Gonçalo, Jardim Hípica e Morada dos Nobres, ficou muito prejudicada, como vocês podem ver nas fotos. A lama tomou conta da via e os motoristas tiveram muita dificuldade para trafegar no local. Segundo os usuários, a água da chuva fez a terra de um loteamento em construção ceder para o asfalto. Houve, inclusive, protesto dos moradores no local. E sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o chefe da Defesa Civil de Taubaté, Marcos Querido. Boa tarde, muito obrigada pela sua presença. Bom, nós falamos aqui do bairro dos Remédios, que seria o local mais crítico aqui de Taubaté, Marcos. As pessoas, inclusive, estão ilhadas lá por causa da chuva? Realmente o bairro dos Remédios, ali é a região da Estrada dos Sete Voltas, né? Ali tem o rio Una, toda vez que tem esse tipo de chuva, ele enche a cabeceira do rio e ali as pessoas realmente ficam ilhadas. É área rural, né? É zona rural da cidade. E esse problema, no caso lá, vai ser solucionado quando a água mesmo baixar? Por enquanto a situação lá está crítica. Infelizmente a situação fica crítica, porque ali é só com a água baixando que você consegue resolver a situação. Há alternativas, rotas alternativas ali? Sim, tem algumas rotas alternativas para os moradores que eles podem utilizar para sair do bairro e vir acessar Taubaté. E seria quais, assim? Você saberia me dizer? Parece que por Pindamonhangaba teriam acesso ali? Exatamente, por Pindamonhangaba tem um acesso que os moradores podem estar usando. Então é devido ao volume do rio Una? Exatamente, o rio Una ele recebeu um volume muito grande de chuva. Ontem choveu demais na cidade, hoje o dia amanheceu chovendo e continua chovendo até agora. Então o rio Una não suportou e ele transborda e ali, infelizmente, os moradores passam por essa situação já há algum tempo. E quais outros locais da cidade que estão em situação assim crítica? A gente falou a Estrada do Barreiro, inclusive por causa de um loteamento ali, né, em construção que causa lama ali na região e os moradores reclamam muito ali daquela região, né? É verdade, nós temos informação que já no ano passado esse tipo de situação aconteceu e a Defesa Civil já notificou o responsável por aquele empreendimento pedindo que ele fizesse uma contenção. Aparentemente ela não foi feita e nós vamos entrar novamente em contato com os responsáveis pelo empreendimento para que eles façam essa contenção e vamos já solicitar a Secretaria de Serviços Urbanos para que faça a limpeza da rua ali. Certo. A gente estava conversando há um pouco, né, minutos atrás, e você me disse que até agora 51 chamados, isso mesmo, da Defesa Civil de janeiro, no comecinho do mês até agora? Veja bem, nós estamos passando por um momento diferente do ano passado. O ano passado, durante o mês todo de janeiro, nós tivemos 35 ocorrências. Este mês de janeiro, que nós estamos ainda chegando na primeira quinzena do mês de janeiro, nós já estamos com 51 chamados. Só na data de ontem nós tivemos 19 ocorrências solicitadas, 19 ocorrências na cidade de Taubaté. Muito chamado, né? Muito chamado. A equipe, ontem nós tivemos início já na parte da manhã, com o trabalho da equipe, e que se estendeu até as 4 horas da madrugada por toda a cidade. E com relação às ruas da área central, algumas também ficaram alagadas, os motoristas, alguns se arriscaram, outros tentaram desviar, até subindo pelo canteiro, ou seja, causou uma bagunça no trânsito de Taubaté. Essa situação está como? Olha, quando nós recebemos o chamado via 199, as pessoas nos chamam, nós vamos até o local, constatamos a anomalia e acionamos as áreas pertinentes a essa anomalia da prefeitura. Normalmente o trânsito é o departamento, é a secretaria que tem a maior interface com a gente para nos auxiliar. Então nós já chamamos o trânsito rapidamente, que isola o local e orienta os motoristas para que não passe por aquela região.
Às vezes, antes do trânsito chegar, algum motorista desavisado acaba entrando e certo. isso acaba prejudicando ele. Marcos, só para a gente encerrar rapidamente, a previsão é de chuva, você estava me dizendo? É verdade. Nós recebemos um chamado da Controladoria Estadual da Defesa Civil, onde eles passaram para nós que nos dias de quarta e quinta-feira é onde deve ter a maior incidência de chuva na cidade. Puxa vida, hein? O problema deve persistir ainda por alguns dias e a gente pede atenção aos moradores e aqueles que precisarem da gente, é só ligar no 199 na prefeitura. Tá certo, Marcos. Muito obrigada pela entrevista e bom trabalho para você. Obrigado, Mônica. Estamos à disposição lá. A Defesa Civil, ela é a união de todos. Falando ainda de chuva, Campos do Jordão foi a primeira cidade da região a declarar estado de alerta. O risco de deslizamento na cidade é grande. Na madrugada deste domingo, mais um deslizamento de terra mostrou a fragilidade das moradias da parte alta de Campos do Jordão. Essa casa na Vila Sodipe foi interditada em definitivo pela Defesa Civil. A família havia recebido o alerta da prefeitura sobre os riscos de queda e já havia deixado o imóvel. Na verdade, a gente estava dormindo e o vizinho chamou, né, para avisar que escutou um barulho. Daí eu apenas saí, dei uma olhada e já voltei a dormir. Não saí. Foi agora de manhã cedo que a gente viu que tinha caído tudo. Essa casa da frente teve que ser desocupada por causa das chances da terra escorrer por cima do telhado. Uma equipe do Instituto de Geologia de São Paulo fez uma vistoria em 11 locais de risco de deslizamento em Campos do Jordão. A cidade ela foi atingida por chuvas muito intensas, como o Vale do Paraíba como um todo, né? Nós temos outras cidades com problemas também. Aqui houve uma série de deslizamentos de encosta. Quando eu cheguei aqui ontem, a Defesa Civil local já tinha tomado as atitudes em alguns pontos, mas precisavam de uma avaliação mais técnica sobre as ações. Então foram recomendadas remoções preventivas, alguns locais com remoções definitivas, alguns locais necessitam de uma obra de estabilização. Então vai depender muito de cada situação que foi verificada. Isso vai fazer parte de um relatório que vai ser entregue para a Defesa Civil estadual, municipal, e aí as ações vão ser tomadas a médio e longo prazo. A chuva também acabou por romper a tubulação de água nessa rua na Vila Sodipe. Um buraco de aproximadamente 3 metros de profundidade se formou e sacos de areia foram uma maneira encontrada para evitar que o asfalto cedesse ainda mais. A prefeitura diz que não poderá reparar o problema agora. Só será possível o conserto da galeria quando a chuva parar. Até agora, 16 casas foram interditadas pela Defesa Civil em 9 pontos da cidade. 62 pessoas ficaram desalojadas e foram para a casa de parentes. Ninguém se feriu. A prefeitura diz que já preparou um local caso outras vítimas da chuva necessitem de um abrigo. Agora nós temos que estar monitorando essas áreas e aquela que então o geólogo, Dr. Jair, não nos deu a informação de que a desocupação é definitiva, nós faremos o monitoramento dessas casas e assim que houver a segurança necessária, elas serão então convidadas a voltarem para suas casas. E essas famílias, essas pessoas que estão desalojadas, elas foram para onde? Sim, todas elas felizmente contaram com a ajuda de amigos e parentes, então o poder público nesse momento não está tendo nenhum tipo de ônus em alojá-las em algum tipo de ponto. Apesar de que o município já está preparado, tem as condições, se eventualmente isso vier a ocorrer em termos de número mais elevado do que temos até agora, mas pela previsão e pelo tempo que está se firmando, essa é uma situação que tende a melhorar. E o nível do rio que corta São Luís do Paraitinga voltou a subir na madrugada de hoje. A população está muito preocupada. No sábado, a água, inclusive, chegou a invadir algumas casas. No total, 94 famílias estão desalojadas. Dona Rosa teve que deixar tudo. Só conseguiu levar os peixinhos que estavam dentro do aquário. Vim salvar ele, porque se deixar no aquário aí, cai o aquário aí, mata ele, né? Sobrevivente, 2 sobreviventes, né?
Eu não ia deixar, eu deixava tudo que fosse, mas menos ele. Com a inundação, 9 pessoas ficaram desalojadas e receberam abrigo da prefeitura. O nível do rio Paraitinga subiu depois de uma chuva forte ter caído nos afluentes na madrugada de quinta-feira. Que estão na escola municipal. Então, desde quinta-feira, nós já estamos monitorando a cheia do rio Paraitinga, né? A Polícia Ambiental, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, a nossa Defesa Civil também bastante empenhada. Essa noite não dormiram, né, acompanhando a família. Toda a estrutura da prefeitura nós colocamos à disposição da comunidade, principalmente daqueles que moram às margens do rio Paraitinga. Então nós estamos dando toda a atenção possível e necessária para amenizar, infelizmente, esse sofrimento dessas famílias. Em 2010, uma enchente devastou São Luís do Paraitinga. A igreja matriz desabou e até hoje o centro histórico não foi completamente recuperado. Nos últimos 3 anos, a cidade recebeu 200 milhões de reais em investimentos para reconstruir o patrimônio arquitetônico e para obras de prevenção de enchentes. Mesmo assim, o medo de uma nova inundação tirou o sono de Paulo. A gente sobe com cavalete, com banquinhos, com cadeiras, a gente sobe os móveis para tentar ver se a água não atinge. E no próximo bloco a gente continua falando sobre a chuva e os estragos na região. Tem também a previsão do tempo, agora 1h03, a gente volta daqui a pouquinho.